Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui, professor Rodrigo Kitts. Meu objetivo agora é iniciar o curso de Administração de Informática, né? A disciplina que nós temos na Universidade Federal do Pará, dentro do nosso curso de Ciência da Computação. O meu objetivo aqui é falar para vocês agora como é que vai ser, em geral, a composição de assuntos que formam o conteúdo da disciplina. Então, já comentei para vocês em sala de aula, na aula que nós tivemos, que esse nome, né, administração da informática, talvez não seja um nome mais atual, mais adequado hoje em dia, né, para essa disciplina. É, muitas vezes a gente vai encontrar por aí essa disciplina sendo estudada com o título de gestão da informática, ou gestão de TI, gestão da tecnologia da informação e comunicação. Então, esse nome que nós utilizamos aqui na universidade, administração de informática, remete muito à palavra de administração e talvez ao conteúdo do curso de administração de empresas, né? Nós temos uma fronteira grande, de fato, nessa disciplina com a administração de empresas, mas, entretanto, a gente vai estar olhando diretamente para os processos de TI, né? Os processos que são executados nas organizações e nos departamentos que lidam com TI especificamente. Bem, eu preparei nesse material de aula introdutório para vocês uma espécie de uma nuvem de palavras, né, com um conjunto de palavras aí, conjunto de assuntos que são tratados nessa disciplina. A gente não tem uma ordem aí, o tamanho também das palavras não tem nenhuma diferença entre elas, mas a minha ideia basicamente aqui é falar para vocês sobre algum desses conteúdos, para que vocês possam ter uma ideia do que é tratado nessa disciplina de maneira geral, né? Então a gente tem aqui, quase no centro da figura, a palavra serviço. Serviço é uma palavra muito importante para nós aqui, porque serviço vai caracterizar a unidade de trabalho básica dentro de uma instituição de TI. Vocês fizeram a disciplina de gerência de projeto de software anteriormente. E lá em gerência de projeto de software, a palavra-chave é projeto. Isto é, numa organização de desenvolvimento de software, o que nós temos são projetos. Projetos se caracterizam por uma definição clara dos recursos, né? Ou seja, tem início, meio e fim, e tem objetivos bem claros. O serviço também tem um objetivo bem claro dentro de uma organização de TI, mas tem uma natureza contínua. Então, por exemplo, eu tenho um serviço de oferecimento de internet. Então, ele é ofertado com um determinado nível de serviço, determinada qualidade, determinada intensidade para o interessado. De forma análoga, a gente pode enxergar o serviço de impressão. Então, impressão também é oferecido por uma empresa, tem lá o volume de impressão, as características de impressão e de maneira contínua ele vem sendo oferecido para aqueles usuários enquanto estiver celebrado um acordo, um contrato. Nós temos ao lado da palavra serviço a palavra processo. Processo também é uma palavra que vocês devem estar habituados. Né? Processo descreve um conjunto de atividades que precisam ser realizadas para se obter um objetivo, para se alcançar um objetivo. Existe uma relação de processo para serviço, assim como existe entre processo para projeto, né? Então, como a gente diz lá em gerência de projetos de software, um projeto é uma instância de um processo. O que significa isso? A partir de um processo, ele vai definir todo o conjunto de características básicas que a organização precisa adotar, e quando a gente instancia no projeto, a gente vai delimitar com um escopo, vai associar pessoas, vai definir prazos, vai definir metas para aquele projeto específico. No serviço vai acontecer de maneira também parecida, né? Nós vamos ter processos, por exemplo, de atendimento de incidentes. Então, o processo de atendimento de incidentes é um processo padrão dentro da organização, muitas vezes, e o serviço de atendimento de incidentes vai acontecer atendendo especificamente o incidente que aconteceu dentro daquela empresa. Por falar nisso, vale a pena citar a palavra incidente. Né? Incidente acaba não estando listado nessa nuvem de palavras, mas incidente é um elemento que a gente vai falar muito aqui na disciplina, porque o incidente vai lidar com a diminuição ou interrupção na prestação de um serviço. Então, muitas vezes a gente tem um serviço sendo ofertado, por exemplo, a internet está sendo ofertada e aquela internet é interrompida ou diminui muito a qualidade dela. Isso é um incidente e é um assunto central aqui na nossa disciplina. Temos aqui para o lado direito a sigla SLA. Essa é uma sigla em inglês, né, que significa acordo de nível de serviço. Isso é um termo que caracteriza
um acordo que é celebrado em duas partes, onde alguém vai oferecer um serviço e alguém vai contratar aquele serviço. E esse nível de serviço vai descrever a qualidade daquele serviço, a intensidade com que ele é oferecido. Então, se a gente pegar novamente o exemplo de acesso à internet, um acordo de nível de serviço você pode ter com o seu provedor, que vai caracterizar qual é a velocidade de largura de banda que você vai ter no seu acesso, qual é a latência, qual é o tráfego máximo de upload, o tráfego máximo de download que você vai ter por mês. Então isso tudo caracteriza um acordo de nível de serviço. Também é um assunto que interessa aqui na nossa disciplina. Quando nós compomos, né, todos os serviços que acontecem dentro de uma organização, a gente vai ter um portfólio. Então, portfólio é uma outra palavra que está aí dentro. Então, o portfólio pega até toda aquela composição de serviços e que, como gestor, nós precisamos enxergar quais são os benefícios que aqueles serviços oferecem para ver se eles vale a pena manter todos esses serviços dentro do portfólio. Então, tem uma análise de custo-benefício, uma análise técnica e econômica que acontece aí e que acontece na gestão de portfólio. Nesse contexto, nós estamos falando muito em gestão, né? Gestão e governança são duas palavras que muitas vezes são entendidas como sinônimos. A gestão está preocupada com o andamento do serviço, com o andamento dos projetos dentro de uma organização, enquanto que a governança vai estar olhando um nível mais acima, vai estar olhando o nível da estratégia, das metas da organização em executar naqueles projetos, em executar naquele serviço. Então, a governança é um capítulo à parte, está mais próximo lá da parte de direção da empresa, na parte da definição das estratégias da empresa, enquanto que a gestão está mais preocupada com a execução propriamente dita das ações. A palavra política que está aqui, aqui não está no sentido de política partidária, tá? É no sentido de política organizacional, com as políticas que a empresa vai adotar e como é que isso vai influenciar a TI dela. Por exemplo, a gente pode ter uma empresa que tenha como política a adoção de software livre. Então, essa é uma política que deve ser seguida, todos os projetos devem executar, deve haver uma justificativa muito forte para não utilizar produtos de software livre. Okay? Nós temos ainda como conteúdo apresentado aqui nessas slides a sigla COBIT, ITIL e MPS. Esses três são modelos de maturidade, são modelos que de alguma maneira existem para apoiar as empresas a definir um conjunto de guias que vão fazer com que a empresa, ao serem orientadas por esses guias, conseguirem níveis mais altos de maturidade na prestação de serviços de TI. Então, a ITIL é um modelo inglês, né, uma biblioteca, né, de conteúdos que definem como é que a empresa deve adotar. O COBIT é um modelo que, além da gestão, lida também com a governança. E o modelo MPS, nós temos toda uma família de modelos MPS. Vocês estudaram o modelo MPS de software, na disciplina de gerência de projetos de software. E aqui nessa disciplina a gente vai olhar especificamente no modelo MPS de serviços, que é aquele comparável com a ITIL e comparável com o COBIT. Ou seja, todos eles tratam de alguma maneira do mesmo assunto, obviamente cada um olhando do ponto de vista muito particular, né? O modelo MPS é um modelo brasileiro, orientado para a realidade das micro e pequenas empresas brasileiras, e é promovido pela Softex. Então a gente vai ter todo um capítulo nessa disciplina lidando sobre isso. Nós temos ainda nessa figura, dentro dessas várias palavras espalhadas aí, uma sigla em inglês lá embaixo, BYOD. É uma sigla de uma expressão que significa em inglês que traga o seu próprio dispositivo. Então, muitas vezes as empresas adotam essa abordagem, né, de permitir que o funcionário traga o seu próprio dispositivo, o seu computador, o seu smartphone, para dentro da empresa. Isso, por um lado, é um benefício, porque a empresa tem uma economia na questão da compra e manutenção desses equipamentos. Por outro lado, tem toda uma preocupação do ponto de vista de uma gestão mais tradicional. A gente não sabe, por exemplo, qual é o software que está sendo usado exatamente naquele computador do colaborador da empresa. Então, uma política que tem que ser avaliada. Virado assim, de maneira vertical, a palavra aquisição. Muitas vezes a empresa ela precisa adquirir. Nós precisamos contratar a internet de algum fornecedor, precisamos contratar
insumos de impressão também de algum fornecedor. Então, ao mesmo tempo que eu presto serviço para alguém, eu preciso contratar serviços de outro fornecedor. E a aquisição precisa ser disciplinada, né? À primeira vista, a gente pode pensar que a gente deve buscar sempre comprar aquilo que é mais barato, mas não é bem assim. Então tem um conjunto de regras, um conjunto de modelos para que a gente possa ter uma aquisição que seja planejada de maneira adequada, que eu possa selecionar o fornecedor. À medida que eu seleciono o fornecedor, depois fazer o controle daquela aquisição. Tá? E quando a gente fala de governo, isso acontece de maneira mais crítica ainda, né? Por quê? Porque o governo tem uma série de regras derivadas da Lei Geral de Licitações, né? A Lei 8.666, e a partir daí a gente tem um conjunto de regras para ter um zelo, né, da coisa pública. Então, para finalizar, nós temos a sigla ali, o PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Então, nós falamos de aquisição, por exemplo. Então, o governo federal define que antes de fazer qualquer aquisição, nós precisamos ter um plano diretor de TI da empresa. Então, a aquisição ela não pode ser simplesmente um elemento isolado. Eu não vou simplesmente enxergar aquela aquisição de um computador, de um sistema de software, de um provedor de internet, como um elemento isolado. E precisa estar integrado a todo o planejamento, né, estratégico, planejamento diretivo da organização. Então, a gente vai ver alguns exemplos de planos desse tipo. Agora, se voltando mais ali à esquerda da figura, vocês devem estar vendo a sigla CIO, em inglês CIO, né? Que é basicamente a sigla, a denominação que a gente utiliza hoje em dia para caracterizar quem é, para personificar, né, colocar a pessoa que tem o cargo de gestor máximo de TI dentro de uma organização. Tem pessoas que fazem a brincadeira dizendo que CIO significa Career is over, significando que a carreira da pessoa de TI se encerrou, né? Quando alcança nesse estágio, é o último patamar dali, não consegue subir para mais nenhum lugar. Mas na prática, Chief Information Officer é a sigla. Tem alguns casos que a gente utiliza a sigla CTO, que seria basicamente um gestor de tecnologia. Existe uma interseção grande entre CIO e CTO, né? Mas na prática o CTO está olhando mais do ponto de vista de tecnologia, enquanto que o CIO lida também com tecnologia, mas também com as questões de gestão de pessoas e recursos. E basicamente o CIO precisa compreender todas essas questões que estão aí para poder ter uma gestão boa e lidar do ponto de vista da governança, ou seja, ter um diálogo com a estratégia da empresa, né? Ou seja, que a empresa consiga caminhar, que o setor de TI da empresa consiga caminhar de forma alinhada com os objetivos da empresa, propriamente dito, né? Que haja esse caminhamento conjunto na mesma direção. Para finalizar, algumas siglas aqui de cima, temos ali DevOps, por exemplo. DevOps é uma expressão que está muito em voga hoje em dia. A gente fala em DevOps como uma contração das palavras desenvolvimento e operação. Em português a gente fala mais desenvolvimento e suporte. É fazer com que essas duas áreas das empresas consigam conversar de maneira mais integrada. Tá? Também essa é uma responsabilidade da gestão. Essa integração não é muito fácil, são mundos muito diferentes. O desenvolvimento lida com objetivos que muitas vezes são distintos dos objetivos da parte de suporte, então por isso às vezes geram conflitos e a empresa como um todo acaba tendo prejuízos. Ok? Então essa mania geral, tá? Essas são algumas das palavras básicas que a gente vai ouvir falar nessa disciplina, tá? Mudando aqui de figura, eu relacionei aqui um conjunto de competências e habilidades que nós esperamos que vocês adquiram, né, com essa disciplina, né, com o desenrolar da disciplina. Primeiro, entender as responsabilidades de um gestor da tecnologia de informação. O que um CIO faz? O que um diretor de TI, um diretor de informática, quais são as responsabilidades e como é que ele compartilha essas responsabilidades com a sua equipe. Segundo item, conhecer as melhores práticas da gestão de TI. Então, a gente tem que enxergar quais são as melhores práticas, como é que a gente vai fazer para poder atendê-las, atingir dentro da minha organização. Terceiro ponto, estabelecer e acompanhar o processo de aquisição de produtos e serviços de TI. Então, isso é muito importante, né? Precisamos enxergar como é que isso acontece, quais são as exigências do ponto de vista da aquisição.
entender a aquisição como um processo que precisa ser acompanhado. E, por último, conhecer as especificidades da legislação brasileira para a TI do setor público. Então, nas últimas décadas, o governo federal ele avançou muito nesse aspecto. Nós temos toda uma legislação que evoluiu bastante com o passar do tempo, que descrevem os procedimentos que o gestor deve seguir para fazer aquisições na área de TI. Então, a aquisição no setor público acontece com algumas características, com o setor privado outras características. Então, do ponto de vista do setor público, a gente vai examinar isso como um capítulo à parte aqui na disciplina. Nós temos aqui o conteúdo programático, que tem a definição, do planejamento de como é que a disciplina deve acontecer. A primeira parte, nós vamos olhar a organização, a empresa, como um sistema e enxergar o papel da TI dentro desse sistema, ou seja, um sistema composto por subsistemas que tem interface, que evoluem, e que é formado fundamentalmente por pessoas. A parte 2, nós vamos estudar os modelos de gestão de TI. Então, vamos estudar lá, como eu já citei para vocês, o MPS serviços, o CMMI para serviços, ITIL, COBIT, tá? Então, são esses alguns modelos que a gente vai enxergar aqui, vai estudar aqui. A terceira parte é aquisição de software e serviços de TI. A parte 4, a gente vai falar do planejamento de TI, como é que deve acontecer. E a parte 5 vai ser uma parte onde seminários devem ser apresentados por vocês. Alguns assuntos eu selecionei para serem tratados na disciplina. Bring Your Own Device, PDTI, DevOps, TI Verde, entre outros assuntos devem ser explorados aqui nessa disciplina. Ok? Então esse é o nosso pontapé inicial para o início da disciplina de Administração Informática. Eu encontro vocês no próximo vídeo.